Quando você vê um programa de treinamento da musculação como esse e observa tudo que está escrito nele, você já parou para pensar tudo que você pode manipular nele, que está ao seu alcance na prescrição, que uma vez manipulado poderá alterar o objetivo do treinamento ou mesmo alterar a carga de treinamento dentro de um mesmo objetivo? Pense bem, nós temos aqui uma sequência de exercícios e alguns parâmetros de prescrição dos componentes da carga de treinamento. Bom, se você analisar esse programa, nós veremos que existem muitas coisas, que nós vamos chamar daqui para frente de variáveis, que podem ser manipuladas nessas condições. Muito frequentemente vocês vão encontrar a menção ao termo treinamento contra resistência. Esse termo pode ser um termo derivado do inglês resistance training. Traduzir resistance training como treinamento contra resistência não deixa de estar correto. Porém, a musculação ela não pode ser considerada sinônimo de treinamento contra resistência, uma vez que qualquer treinamento, a princípio, deverá ser feito contra uma resistência. Por exemplo, lutar judô ou lutar jiu-jitsu, você deverá efetuar os seus exercícios contra a resistência imposta pelo adversário. Nadar é contra a resistência da água. Correr é contra a resistência do seu próprio peso corporal ou do atrito com o chão. Enfim, todo treinamento deverá ser contra uma resistência. E a musculação será mais uma forma de você treinar contra a resistência. Da mesma forma, vocês vão encontrar algumas fontes, alguns livros que traduzem o resistance training como treinamento de resistência. Na verdade, um problema de tradução do inglês, porque o resistance training, nesse caso, não é o treinamento de resistência. Treinamento de resistência faz menção ao treinamento da capacidade física resistência, muitas vezes entendido como uma resistência aeróbica. Vários livros que vocês têm acesso estão traduzindo dessa maneira e incorrem em um erro conceitual. Por exemplo, livros de fisiologia do exercício, livros de prescrição de exercícios, como por exemplo a tradução do livro do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Vocês encontrarão também a terminologia exercício resistido. Talvez esse termo venha do resistive exercise. Mais uma vez, temos que pensar que a palavra, o exercício resistido, pode não significar o que está querendo ser dito. Porém, vamos assumir que essa palavra vem sendo falada e que tem sido largamente utilizada. Mais uma vez, não podemos considerar exercício resistido como sinônimo da musculação. O termo treinamento de força, ou do inglês strength training, ele faz menção não mais à forma, ao meio de treinamento, ele faz menção ao objetivo do treinamento. Treinamento de força é o treinamento da capacidade física força e, portanto, o treinamento de força também não é sinônimo da musculação, uma vez que a força muscular pode ser treinada através de diferentes meios e não somente da musculação. Você poderá encontrar também o termo treinamento neuromuscular. Existem academias que colocam nas suas fichas de musculação o termo treinamento neuromuscular, o que também representa um problema, porque a princípio, nessa academia, tudo que acontece lá será um treinamento neuromuscular. Portanto, está muito longe de ser sinônimo de musculação. E você encontrará também o termo treinamento com pesos, que vem do inglês weight training. Treinamento com pesos, o entendimento mais aproximado, poderá nos aproximar daquilo que entendemos como musculação, ou seja, musculação, treinamento com pesos. Porém, existem muitas formas desses pesos serem colocados e nem sempre eles correspondem ao que é feito no salão de musculação. O treinamento com pesos pode ser feito, por exemplo, numa quadra de voleibol usando medicine ball. E isso não corresponde exatamente ao que nós queremos dizer quando usamos a palavra musculação. Portanto, todos esses termos, eles fazem menção indireta à musculação. Por quê? Porque todos eles são formas, são termos em que a musculação se encaixa, porém não como sinônimos. Todos eles fazem menção a meios de treinamento que vão além da musculação. Portanto, a musculação é mais um meio para você treinar contra resistência, é mais um meio para treinamento de força, treinamento neuromuscular ou treinamento com pesos.
o que torna a necessidade de nós definirmos de maneira mais adequada, ou, se não definirmos, pelo menos delimitarmos o que estamos falando quando nos referimos ao termo musculação. A nossa tentativa de delimitar o entendimento da musculação, ela não tem a intenção de ser um entendimento definitivo. Portanto, o conceito que vou apresentar aqui agora, ele tenta ser uma aproximação, uma delimitação daquilo que nós vamos nos referir toda vez que utilizarmos a palavra musculação. Portanto, no nosso entendimento, musculação é um meio de treinamento. E o meio de treinamento é um conceito que vem da teoria do treinamento esportivo. Você poderá encontrar vários bons textos de teoria do treinamento esportivo que fazem menção e que explicam claramente o que são entendidos como meios de treinamento. A musculação, então, é um meio de treinamento, como vocês podem ver no conceito que aí aparece, caracterizado pela utilização de pesos e máquinas desenvolvidas para oferecer alguma carga mecânica em oposição ao movimento dos segmentos corporais. Bom, primeiro, nós temos que deixar bem claro que, por ser um meio de treinamento, estamos falando da musculação como uma prática sistematizada, ou seja, o treinamento da musculação é uma prática que envolve a sistematização, e vamos falar disso, vamos falar do entendimento dessa prática como algo sistematizado, fundamentado em conhecimentos desenvolvidos através da ciência e da prática. Para que possamos entender claramente a delimitação desse conceito, precisamos primeiro esclarecer o que significam alguns termos aqui utilizados. Não é nossa intenção redefinir construtos ou conceitos da física ou de qualquer outra área de conhecimento humano, mas simplesmente mostrar como estas palavras elas servem para delimitar o conceito da musculação. No nosso entendimento, como pode ser visto no conceito, seria a utilização de pesos. Pesos, no nosso caso, ele tem um entendimento como algo, como um implemento que possui massa própria suficiente para oferecer resistência na constituição da carga de treinamento. Ou seja, o praticante deverá mover um implemento que tem massa própria, e essa massa própria vai oferecer resistência e vai auxiliar a constituir a carga de treinamento, essencial no entendimento da sistematização deste treinamento. O peso também deverá permitir uma determinada precisão e regularidade na graduação da aplicação de sua resistência. O que significa isso? Quando dissermos que deve permitir uma determinada precisão, significa que nós poderemos determinar valores absolutos para a aplicação da resistência. Por exemplo, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, e poderemos ter uma determinada precisão para esses valores. E também uma certa regularidade na graduação dessa resistência oferecida. Por exemplo, podemos graduar nos pesos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, ou seja, conseguimos uma certa regularidade quando vamos prescrever quanto de peso deverá ser movido. E uma outra característica desse peso na musculação é que a resistência que ele vai oferecer não deverá ser aplicada principalmente por deformação elástica, ou seja, é a própria massa do peso que vai aplicar a resistência ao praticante e não a deformação elástica, como acontece em alguns outros meios de treinamento, como por exemplo o Pilates. Entendendo que denominaremos de variáveis tudo aquilo que poderemos manipular no programa de treinamento, gostaria de deixar claro que nós não fomos os primeiros autores a pensar nisso. Obviamente, ao longo de toda a história do treinamento de força da musculação, diferentes autores vêm propondo como devem ser manipuladas e quais as variáveis podem ser manipuladas em um programa de treinamento. Inclusive, nós nos apoiamos no que vem sendo escrito por esses autores através dos tempos. E o nosso ponto de partida foi exatamente o que nós víamos estudando e víamos lendo nessas diferentes fontes. Por exemplo, diferentes autores pontuam que existem variáveis primárias e variáveis secundárias, ou outras variáveis e fatores do treinamento. Como vocês podem ver,
nessa proposta feita pelo autor Tan em 1999. Outros autores propõem que podem ser manipuladas variáveis agudas do treinamento de força na musculação, como essa proposta dos autores Kramer e Habermas em 2004. Nesse caso especificamente dessas variáveis agudas, nós podemos ver que algumas dessas variáveis ainda podem ser melhor detalhadas. Sendo assim, chamamos essas variáveis de variáveis estruturais. Por quê? Porque essas variáveis elas vão permitir a alteração da estrutura do programa de treinamento da musculação. Portanto, o conceito das variáveis diz que elas são os elementos primários para a elaboração e análise de um programa de treinamento da musculação. Deve ficar claro também que o nosso propósito não é ensinar um método que cada um deve seguir para conduzir o seu treinamento ou o seu trabalho. Muito pelo contrário, o objetivo é apresentar o desenvolvimento de um raciocínio que deverá ser fundamentado e que é essencial para que as pessoas possam se sentir livres e com ampla margem de possibilidades de manipulação do programa de treinamento da musculação. Portanto, ao levantarmos todas estas variáveis, chegamos então a esta figura que vocês podem ver aí. E como vocês podem ver na figura, essas 14 variáveis estão interligadas, ou seja, nós temos que entender que para a descrição do programa de treinamento é necessário desenvolvermos a capacidade e o raciocínio para descrevê-las individualmente, isoladamente. Mas para a análise da prescrição e dos objetivos e das adaptações fisiológicas é necessário entendê-las de maneira integrada, ou seja, não podemos sempre somente analisar de maneira isolada cada variável, porque elas estão em constante e necessária integração para alcançar os objetivos do treinamento, do praticante, enfim, do desempenho esperado com a prescrição dos programas de treinamento. Outra coisa importante que deve ficar claro é que ao você analisar aquele programa de treinamento que eu coloquei no início, todas essas variáveis estarão presentes naquele programa e todas podem ser manipuladas. Obviamente, ninguém deverá se dar ao trabalho de tentar manipular todas ao mesmo tempo, mesmo porque isso não é necessário e muito menos isso não é correto. É importante que o profissional seja capaz de analisar, de acordo com as circunstâncias da prescrição, quais variáveis deverão ser primordialmente manipuladas e como a sua manipulação irá interferir na manifestação de outras variáveis, tudo dentro de um objetivo previamente estabelecido para o praticante. Temos que tomar cuidado com certas indicações para a prescrição que se baseiam em somente uma variável. Por exemplo, determinar o número de exercícios por grupamento muscular ou o número de séries por grupo muscular de acordo com o estado de treinamento do praticante. Tais indicações não devem ser seguidas, porque se baseiam em uma variável isoladamente, por exemplo, número de exercícios ou número de séries. Da mesma forma, tabelas que se prestam a dizer qual o gasto calórico do treinamento da musculação também não devem ser utilizadas, uma vez que deveríamos ser capazes de determinar, por exemplo, qual o gasto calórico do exercício supino e qual seria o gasto calórico do exercício agachamento. Essas perguntas não têm respostas. Por quê? Porque o gasto calórico de um treinamento deverá depender também do número de repetições realizadas, do número de séries realizadas, da duração das repetições, do peso, da amplitude de movimento, entre outras. Portanto, essas tabelas elas não devem ser utilizadas por essa razão. Da mesma forma, se você for confrontado com a seguinte pergunta: qual a pausa necessária para se recuperar de um esforço de 80% de um RM? Veja bem, essa pergunta não tem uma resposta imediata, porque esse esforço de 80% de um RM poderá ser feito com 2, 3 ou 4 séries, por exemplo. E em cada série podem ser realizados diferentes números de repetições, assim como diferentes durações da repetição e diferentes amplitudes. Sendo assim, essa é uma pergunta que está se baseando somente em uma variável. Qual variável? O peso, representado aqui pelo percentual de um RM. Dessa forma, vou repetir e chamar bastante a atenção de todos. A análise e a prescrição deverá ser
feita considerando a integração entre as variáveis e não as variáveis de maneira isolada. Fazer dessa forma pode ser feito por qualquer pessoa, tendo ou não formação em educação física. Por quê? Porque são coisas que são feitas somente pela repetição de procedimentos e não por uma análise sistemática e fundamentada nos conhecimentos da formação em educação física. Dessa forma, o entendimento das variáveis se torna essencial para que se possa fundamentar uma prescrição de alto nível, segura e que alcance os objetivos do praticante e, logicamente, diferencie o bom profissional de educação física. Bom, então, retornando ao nosso programa de treinamento apresentado no início, vocês podem rever aqui agora, já fica fácil perceber que existem infinitas possibilidades de manipular este programa de treinamento, infinitas combinações e infinitas influências entre as variáveis. Por isso, é muito importante ficarem atentos que ninguém inventa um novo sistema de treinamento e diz que a novidade é que pode ser feito um programa diferente a cada dia. Na verdade, isso já está e sempre esteve ao seu alcance que trabalha com a musculação. Portanto, isso não é nenhuma novidade. Da mesma forma, ninguém inventa todo dia um sistema novo de treinamento ao manipular simplesmente 2 ou 3 variáveis, como por exemplo, número de séries, repetições e o peso, e dá um nome em inglês para essa manipulação. Na verdade, isso também já está ao seu alcance. Portanto, somente será necessário que você estude e entenda o que significam essas manipulações para que você mesmo use da sua liberdade de manipulação do programa com a devida responsabilidade, com a segurança do praticante e com o alcance dos seus objetivos. 14 variáveis sendo manipuladas de maneira integrada representam muito mais possibilidades do que todo e qualquer sistema que se propõe a ser novo, que surge temporariamente e periodicamente no mercado de trabalho. Use o seu conhecimento, use a sua formação e o seu trabalho ficará cada dia melhor e mais reconhecido.